Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Oi, Muniz. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Boa tarde. Ô, Muniz, você vê que a Vera não para, né? Ela tá aqui para conversar com a gente. Tô vendo ela olhando o teclado ali, tô vendo ela olhando o monitor. As ela apurações seguem. E muitas vezes ela vai atualizando enquanto ela vai falando com a gente aqui. E, Vera, eu sei que hoje... eu sei que hoje é um daqueles dias em que você vai trazer aqui um assunto que tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. Sempre tem, né, Vera? Porque quando a gente fala de política e decisões que são tomadas no âmbito político, isso afeta a vida das pessoas. Mas hoje mais do que nunca, porque a gente está falando da reforma do ensino médio. Então conseguiu-se chegar aí a um meio termo, como você mandou aqui na mensagem que você escreveu pra gente, o governo cedeu um pouco, a Câmara também cedeu um pouco, mas uma preocupação muito grande dos pais, porque nós tínhamos o que até aqui, Vera? Algumas localidades que já tinham aderido, já estavam adiantadas nesse processo, né? Então isso é muito importante, eu acho que é bacana a gente começar já perguntando como que fica a situação na prática a partir de agora. Pois é, Cássia. Não, na verdade, a maioria das escolas já tinha de ter, todas já tinham de ter aderido. Acho que algumas podem ter enfrentado dificuldades com os itinerários, mas essa reforma ela é de 2017 e ela começou a ser implementada em 20 ali e com prazo para que tivesse completamente implementada até o ano passado. Mas o que aconteceu? Quando o governo assumiu, o PT tinha uma proposta de simplesmente revogar a reforma do ensino médio. Mas aí o ministro Camilo Santana foi toreando as pressões das entidades educacionais e abriu uma consulta pública que se estendeu ao longo do ano passado praticamente inteiro, então inviabilizou qualquer alteração ainda ao longo do ano de 2023 e mandou um projeto de lei ali no segundo semestre que a Câmara estava se preparando para derrubar e manter a reforma como estava. Por isso que eu falo num meio termo. Aí houve um acordo para sustar a votação naquela ocasião, reabriu-se a negociação, ela foi concluída ontem, uma série de reuniões, pelo que eu apurei, inclusive bastante tensas, porque tinha uma dificuldade tanto do MEC, na figura do ministro Camilo Santana, quanto da Câmara, que era representada pelo presidente Arthur Lira, que foi quem fez ali a mediação do acordo, e o relator da matéria, deputado Mendonça Filho, que era o ministro da Educação na época da implementação da reforma. Houve muita tensão, houve até socos na mesa, etc., mas chegaram a um meio termo. Qual era o grande problema que o MEC queria enfrentar? A formação geral básica, a carga de aulas básicas ali dos alunos do ensino médio tinha sido definida ao longo dos 3 anos, né, do ensino médio na reforma de 2017 em 1.800 horas. E outras 1.200 horas, num total de 3.000, seriam preenchidas pelos novos itinerários formativos. Ou seja, a pessoa já tendo uma ideia do que ia cursar ou se pretendesse cursar um ensino médio técnico, faria esse itinerário formativo em áreas de humanas ou áreas de exatas ou ciências. O que a proposta do MEC pretende era aumentar a formação básica e reduzir esses itinerários, e muito fortemente aumentar para 2.400 horas de formação geral básica e 600 de itinerários. A proposta do Mendonça Filho propunha 2.100 de formação geral básica e 900 de itinerários. O que se acordou? A proposta do MEC vai prevalecer para o chamado ensino médico propedêutico, aquele que é o ensino médico acadêmico, em que a pessoa vai fazer uma faculdade depois. Mas para quem optar pelo ensino médio técnico, ou seja, que você já saia com alguma formação profissional, você pode aumentar as horas desse itinerário formativo, ou seja, das aulas complementares naquelas disciplinas ligadas ao que você escolheu como formação técnica, e isso vai ser descontado, vai ser compensado da formação geral básica, podendo chegar a uma proporção de até 1.200 horas, a depender do curso técnico que você escolher. Então, houve uma flexibilização no MEC nessa para quem for cursar um curso técnico. Então, com isso,
todo mundo cedeu um pouco, ninguém ficou totalmente satisfeito, mas o que importa, deverá ser votado hoje na Câmara, e aí a pressão muito grande, tanto do governo quanto das entidades de ensino e de movimentos como Todos pela Educação, que acompanhou essa discussão, para que o Senado também vote logo, porque essa pressa, perdeu-se um ano com isso, muita gente, como você disse, iniciou o ensino médio com a reforma anterior e agora é preciso adaptar as escolas, tanto das redes públicas quanto privadas, para essa nova proposta, para essa nova versão que vai sair nesse substitutivo. E aí, como que deve ficar isso? Acho que era mais ou menos por aí que o Muniz ia, né? De como que fica essa situação. E acho que até me expressei mal no começo, e era exatamente isso que eu queria saber. Então, provavelmente vai ter essa mudança que foi acordada. E como que vai ficar para os estudantes que já estão cursando? Cássia, eu estava aqui digitando quando você me flagrou, porque eu estou recebendo essa pergunta, por exemplo, nos grupos da escola do meu filho. Meu filho está no primeiro ano do ensino médio. O ano passado houve uma série de reuniões para explicar para eles como era a questão dos itinerários. Isso está sendo, inclusive, um processo bastante estressante para os alunos, porque eles tiveram de fazer uma série de opções, aumentou muito a carga horária das escolas. Muitas escolas que não tinham tempo integral passaram a ter quase todos os dias de tempo integral. Isso é a realidade que a gente vive, que é a realidade de classe média de escolas particulares. Na rede privada, tem um outro tipo de drama igualmente problemático e muito mais grave, que é muitas vezes a falta de professores e a falta de formação de professores para oferecerem esses itinerários. Então, o que esse substitutivo agora também prevê? Que haverá um enxugamento da possibilidade desses itinerários. Não vai ser mais uma árvore com ramos indefinidos em que você pode fazer brigadeiro, tecelagem, qualquer coisa como itinerário, e muitas vezes fica muito fora de padrão essa oferta. Então, vai ter uma oferta mais limitada, mais dirigida desses itinerários. E para quem já começou na reforma antiga? Isso o substitutivo não está deixando claro. Eu conversei com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, para tirar essa dúvida, e ela reconhece que falta mais clareza sobre prazos para as redes se adaptarem às mudanças e se é mandatário fazer isso para quem já começou na rota anterior, ou se você pode ter uma quarentena e uma espécie de período de transição. Ela espera que isso fique mais claro ou na votação hoje, ou na votação no Senado, que deverá ter a senadora professora Dorinha como relatora. Então, as entidades vão ficar em cima, vão querer que saia uma normalização a respeito de como fica para quem já começou nas rotas antigas, mas essa é uma dúvida que prevalece e é o que está na cabeça dos pais, porque prevêem aí que depois de uma grande adaptação complexa, as crianças podem ter de refazer todos os seus itinerários e se adaptar a um novo modelo. Agora, Vera, do ponto de vista da articulação política, dá para dizer que é um saldo positivo aí? Porque a gente sabe que nem sempre governo e Congresso estão avançando na mesma linha e houve ali alguns embates com relação à área da educação especificamente, né? Nesse ponto que Câmara cedeu um pouco, governo cedeu um pouco, acaba sendo um saldo positivo ou isso não significa que tudo foi pacificado aí nessas discussões, hein? Muniz, isso depende muito do interlocutor com quem você fala. Porque para a esquerda, por exemplo, que queria uma revogação total e completa da reforma feita no governo Temer, eles estão criticando muito o MEC, criticando muito o ministro, que é do PT, e dizendo que houve uma capitulação e que não poderia ser feito dessa maneira, querendo voltar para um modelo de ensino médio que não era bom. O desempenho do Brasil em provas internacionais aí não é bom, mas é muito contra essa ideia que foi implementada no governo Temer. Se você conversa com o próprio MEC, eles acham que sim, porque o ex-ministro Mendonça Filho acabou acatando quase na integralidade o projeto do MEC, com algumas poucas alterações. E aí se avançou nessa coisa da carga básica ter aumentado e dos itinerários ficarem mais definidos. A Câmara também parece satisfeita com isso e as entidades que acompanham a educação, que
fornecem aí fundamentos para governos, como Todos pela Educação, também acham que se melhorou, porque a reforma, eles eram a favor da reforma, achavam que ela era melhor em relação ao ensino médio antigo, e acham que este projeto é melhor que a reforma, porque deixa mais claras as coisas que a reforma deixava meio soltas, além de reforçar a formação básica. Então, a depender do interlocutor, tem muita gente elogiando, mas tem muita gente insatisfeita também, principalmente entidades ligadas a professores, sindicatos, etc., que estão muito críticas ao fato do governo ter feito um acordo com o antigo ministro do Temer. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, por trazer essas informações para a gente. Vera que volta mais tarde aqui à nossa programação, ao lado da Carolina Moran. E amanhã está de volta conosco aqui no CBN Brasil. Até mais, Vera. É isso mesmo, ótimo jornal para vocês, até mais tarde. Boa tarde, Vera, até.